Apocalipse capítulo 13, do verso 14 ao 22, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nós estamos já quase concluindo essa sequência de análise que estamos fazendo nas cartas às igrejas da Ásia Menor, e nós estamos observando que em cada igreja parece haver um elogio da parte do Senhor e uma crítica. E essa igreja que nós acabamos de ler, que é a igreja de Laodiceia, que nós vemos algo muito extremo. Nós não vemos um único elogio da parte do Senhor para essa igreja, um único elogio. As outras têm defeito, mas tem elogio, Essa aqui só tem, Jesus só reclama dela, só mostra seus pontos negativos e não mostra nenhum ponto positivo. E isso significa que se Jesus não mostrou nenhum ponto positivo naquela igreja, é porque de fato ela não tinha. Em todas as outras, embora falhas imperfeitas, precisava consertar alguma coisa, mas tinha algum ponto positivo na teologia deles, na conduta deles, alguma coisa. E essa aqui não. Agora, antes mesmo, queridos, de nós falarmos propriamente da exortação que Jesus traz aqui para essa igreja, passou na minha mente aqui alguns pensamentos, até de achar que essa igreja era uma falsa igreja, de achar que essa igreja não era uma igreja, realmente não era uma igreja verdadeira, não era uma igreja legítima, não era uma igreja, um povo convertido, era uma falsa igreja, como a gente vê tantas igrejas hoje. Você vê 10 igrejas, você vê 9 igrejas falsas e uma igreja verdadeira, contudo se denomina igreja, Contudo, ao fazer uma análise um pouco mais apurada, a gente realmente percebe que ali era uma igreja. Contudo, há alguns pontos que alguns vão entender que Jesus está falando de perder salvação, no caso os arminianos, mas no caso Jesus não fala de perder salvação em momento algum. Ele fala de vomitar, e isso significa outra coisa que a gente vai ver de acordo com o que nós formos aqui analisando. Enfim, mas antes mesmo de nós analisarmos aqui as críticas de Jesus a essa igreja, nós primeiro precisamos falar bem rapidinho aqui sobre aquela cidade, como a gente tem feito em todas as demais cartas. A cidade de Laodiceia era uma das cidades localizada ali na Ásia Menor. Ela foi fundada, era uma das mais novas cidades também. A Filadélfia foi fundada em 130, essa foi fundada em 180, essa foi fundada em 250, não era antes de Cristo, não era uma cidade tão antiga, era uma cidade razoavelmente nova, E aquela cidade, ela tinha algumas coisas peculiares que tornou ela uma cidade muito rica, uma cidade de um povo, uma população muito próspera financeiramente, muito cheia de poder aquisitivo. E o que é que aquela cidade tinha que tornou ela uma cidade muito rica? As pessoas daquela cidade eram pessoas muito ricas, pessoas consumistas, pessoas
abastadas. Comércio de lã negra, que era usada por reis, por príncipes, por cidadãos, e era um comércio que movimentava, vamos dizer na linguagem de hoje, milhões. E isso trazia muito, aumentava muito o PIB daquela cidade, né? Aumentava muito a riqueza do governo daquela cidade e, consequentemente, gerava muito emprego também para as pessoas. Havia um movimento de importação e de exportação ali naquela cidade. Outra coisa também peculiar naquela cidade era a questão da medicina. Eles desenvolveram técnicas, isso eu já falei quando eu ensinei isso aqui há uns 3 anos atrás. Nós analisamos as cartas, né? E eu pesquiso e trago essas informações para os irmãos. Eu pesquiso em várias fontes para de repente não fazer alguma contradição. E aí a gente viu que eles desenvolveram um tipo de medicina oftalmológica, cuidava dos olhos, eram especialistas em toda aquela região. Imagina o fluxo de pessoas em vários lugares do mundo, fluindo para aquela região, para aquela cidade, à procura de um tratamento oftalmológico, né? Eles desenvolveram um tipo de uma pomada, de um medicamento, né, que tratava a vista, e as pessoas iam lá buscar, e eles comercializavam essa pomada, bem como também haviam médicos especialistas ali, a medicina evoluída nesse sentido, e isso também enriquecia também aquela cidade, a população daquela cidade. Uma terceira coisa também peculiar e importante naquela cidade, é que aquela cidade, irmãos, ela não tinha uma única fonte de água própria. Hoje as cidades mais simples que você for no Ceará, o Ceará tem aproximadamente 184 municípios, é um dos estados mais secos do Nordeste e consequentemente mais secos do Brasil, né? Isso na questão de Brasil, não é que o Ceará é totalmente seco, mas é um dos mais áridos, né? Mais secos. Mas contudo, em qualquer cidade que você for do Ceará, você vai encontrar cidades, irmão, com fontes próprias de água. Cidades com cabeceiras de rio, cabeceiras de riacho, você vai encontrar isso. E lá em Laodiceia não tinha. Lá em Laodiceia não tinha uma única fonte de água. A água que vinha de lá, irmãos, por incrível que pareça, a mais próxima ficava ao sul, e vinha de uma cidade chamada Hierápolis ou Hierópolis. Vinha a 10 quilômetros, e essa cidade chamada Hierópolis, que ficava ao sul, se fosse para a nossa localização aqui, o sul fica para esse lado de cá, né? Então, as águas que vinham daquela região, 10 quilômetros, percorriam os aquedutos, tá? Eram umas águas que vinham, que chamavam de águas termais, lá em Hierápolis. Era um centro, essas águas, irmãos, eram águas tidas como medicinais. Lá em Hierápolis eram águas quentes, onde as pessoas iam para fazer tratamentos através daquelas águas que tinham ali, que as pessoas faziam tratamento de alguns tipos de enfermidade e doença, entrando naqueles poços de água, naqueles reservatórios de água, fazer tratamento. E por incrível que pareça, nas minhas pesquisas que eu fiz, ainda hoje existem essas fontes de águas lá nessa região de Hierápolis, que hoje já deve ter mudado o nome, eu não sei o nome dela hoje, né? E essas águas iam percorrendo os aquedutos durante 10 quilômetros, e no que elas iam percorrendo esses 10 quilômetros, essa água que saía de lá quente e com propriedades medicinais, chegavam até a cidade de Laodiceia. Ela chegava não mais quente e nem também fria. Não quente para se fazer um tratamento medicinal, para se tomar um bom banho, e nem fria para ser própria para uso de beber, porque ela chegava morna, e chegava morna ainda contendo algumas propriedades ali medicinais, e quando as pessoas iam ingerir aquela água, ela dava, alguns estudiosos dizem que aquela água dava ânsia de vômito, por conta disso. Só em falar isso aqui que eu já falei, a gente já percebe o que Jesus quis dizer, né? Usando alguns termos, né? Um compra colírio e unge os teus olhos, né? Eu vou vomitar da minha boca porque você não é filho nem igreja. Jesus estava usando ali a linguagem do cotidiano daquela comunidade, para que eles entendessem o que é que ele estava querendo mostrar para eles. Jesus ele sempre se expressou dessa maneira quando esteve entre nós. Ele procurava a linguagem comum do campo, a linguagem mais simples para as pessoas compreender, usando os exemplos do cotidiano, da agricultura, da pecuária, que era o comum daquele momento. Então essa era a situação da igreja. Outra coisa muito peculiar naquela igreja, naquela cidade,
era que aquela cidade, irmão, diferente de outras cidades, embora tivesse também debaixo do poderio romano, era uma cidade que não oprimia a igreja. A igreja localizada em Laodiceia, segundo alguns historiadores, ela não sofria perseguição, ela não sofria pressão, ela não era retaliada, ela não era ameaçada, ela não era pressionada. Olha, todas as outras era e essa não era. E o incrível que parece, o que é? A igreja de Sardes, a igreja mais fiel, era pressionada, vão ser mortos, 10 dias de tribulação, tal, mas vocês estão sendo fiel. E essa aqui, com tanta luta, aliás, com tanta tranquilidade, acabou o quê? Acabou relaxando. Aqui, irmãos, é por isso que a gente entende uma coisa, que crente de verdade, crente verdadeiro, irmão, ele mostra cada vez mais que é crente, não é quando as coisas estão bem, é quando as coisas se apertam. É quando as coisas se apertam, é quando as perseguições vêm, que vai purificando a fé do crente, que vai purificando a fé do crente, né? Que vai manifestando cada vez mais a santidade do crente. E quando a coisa aperta, é que os crentes realmente revelam a sua fé. E quando as coisas tendem a ficarem mais tranquilas, o crente tende a ficar mais relaxado. Você quer ver um crente fervoroso? Ele está passando situação, problema no casamento, problema na família, problema financeiro, problema na saúde. Aí o cara fica crente demais, o cara jejum uma hora, vai à igreja, vai à oração, o cara planta bananeira, faz tudo que for para se aproximar de Deus, ele faz tudo, né? Mas aí a coisa vai, tranquiliza um pouco mais. Aí às vezes acontece o quê? Acontece da pessoa acabar esfriando. Mas isso, irmão, não acontece só com este ou com aquele, não. Isso parece que é uma norma que acontece com nós todos. É por isso que Deus nos conduz constantemente por caminhos de provação. Às vezes, se você perceber a ausência, o afastamento de alguém da igreja, pode ter dois motivos. Um, pode estar passando por uma grande luta, por uma grande dificuldade. Aí de repente essa dificuldade, ele está lá orando, buscando a Deus, mas ele não está conseguindo vir para a igreja. Mas ele está mais crente do que era antes, mas está enfrentando uma luta grande. Outra é a tranquilidade que vem, aí acaba relaxando espiritualmente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós vemos esses exemplos aqui nessas cartas, nessas igrejas. Aí em seguida, após Jesus, ele fazia aqui após a gente fazer aqui essa breve observação da igreja, da cidade, pega uma águazinha para mim, filho, por favor, geladinha. A gente fazia essa análise, observar aqui essas coisas geográficas, históricas da cidade de Laodiceia. Agora a gente vê aqui a forma como Jesus se apresenta para aquela igreja, porque todas as igrejas Jesus se apresenta de uma forma, em cada igreja ele se apresenta da forma adequada à repreensão que ele vai dar e ao elogio que ele vai fazer. E aqui nessa igreja Jesus se apresenta como sendo aquele que isso diz o amém. O que significa? Quer dizer, isso diz o amém. O apóstolo Paulo diz que em todas as promessas de Deus nós temos em Cristo o amém. Nós temos em Cristo a confirmação. Ele é o amém de Deus, ele é a confirmação de Deus, ele é o cumprimento das promessas de Deus. Para os judeus, para nós o termo amém quer dizer assim seja. Para os judeus o amém quer dizer o Deus que é justo, que é fiel, é o que ele diz aqui. Um Deus que é fiel e que é verdadeiro e que não falha nas suas promessas. Então quando Jesus se apresenta para aquela igreja dizendo, isso diz o amém, ele está dizendo, isso diz aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, é aquele que é de confiança, é aquele que não falha nas suas promessas, é aquele que não falha naquilo que diz, é aquele que não esquece de cumprir aquilo que prometeu, não deixa de executar aquilo que ele determinou. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha porque ele veio do Pai e trouxe e revelou a verdade para nós, Ele é testemunha por isso, é testemunha fiel e verdadeira. E ele diz, e ele é verdadeiro, ele é digno de confiança. Ele é digno de confiança. Por mais que demore e se passe tempos daquilo que ele falou, não duvide, porque ele vai fazer, ele vai cumprir. Eu falei disso na semana passada. E ele diz aqui, o princípio da criação de Deus.
Isso aqui é um prato cheio para os testemunhos de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus, a teologia liberal, que diz que Jesus não é Deus, que Jesus é a criatura mais sublime, mais perfeita, contudo é uma criatura de Deus. Foi a tese apresentada pelo presbiteruário de Alexandria, no concílio de Nicéia. E dizendo, não, Jesus ele é a criatura perfeita, sublime, extraordinária, a criatura das criaturas, é o sublime dos sublimes, contudo ele é uma criatura, ele foi criado. O texto está dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. Mas quando o texto diz que ele é o princípio da criação de Deus, não está querendo dizer que ele é o primeiro que foi formado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe teria vindo à existência. Como é que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que existe teria vindo à existência? Como é que ele tinha que ser criado para poder depois criar as outras coisas, se nada existe sem ser feito por ele? Aí eu digo como pastor amigo meu, dorme com essa. Não tem como. Então quando diz que ele é o princípio da criação de Deus, quer dizer que por meio dele tudo foi criado. Que ele é a causa, o motivo, o propósito da existência de todas as coisas. Não foi por acaso que Paulo disse, é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele fez tudo. Ele tem o poder de criar, nele está a vida, ele é a luz dos homens, ele criou todas as coisas, o universo, as coisas visíveis e invisíveis, os que estão no céu, na terra e embaixo da terra, ele criou tudo, por isso ele é o princípio da criação de Deus. Então Jesus se apresenta dessa maneira àquela igreja, irmão, como está se apresentando para nós essa noite, obviamente, para mostrar, irmãos, para mostrar com que tipo de Deus nós estamos lidando, para mostrar com que tipo de deidade, com que tipo de divindade nós estamos lidando. Porque no mundo antigo, o mundo greco-romano, que era exatamente esse momento aqui que eles estão vivendo, a fusão da cultura grega e da cultura romana, juntas, no mundo greco-romano, irmãos, havia muitas deidades, havia muitas divindades, Atenas, Ártemis, Deus Sol, Deus Lua, Deus do Trovão, esses deuses que a gente vê em filme aí, que eu não me lembro o nome deles, Thor, quem mais aí? Odin, tudo isso, irmão, fazia parte da mitologia grega, fazia parte da cultura grego-romana. Aquilo ali não está lá naqueles filmes por acaso não, aquilo ali são coisas que de fato são fatos na história. Então no meio de uma cultura politeísta, onde existem vários deuses, Jesus está se apresentando aqui, meu irmão, como sendo o Deus Criador, o Deus que é o princípio, que não tem princípio de dias nem fim de dias, o Deus que é soberano, que é supremo, que é sublime, que é o todo-poderoso, que é fiel, que é verdadeiro, que diferente dos outros deuses, que anuncia o princípio, que anuncia o fim desde o princípio, que anuncia as coisas que vão acontecer sem que elas tenham ainda um prenúncio de acontecimento. Então Jesus está se apresentando aqui como sendo o soberano, o todo-poderoso, o autoexistente, o onisciente, o onipresente, o cumprimento das promessas de Deus, o que fala e não falha, o que diz e que executa. É assim que ele está se apresentando. E eu preciso que você entenda que é esse Deus que nós estamos servindo. Eu preciso que você compreenda que esse Deus é o Deus da igreja, e é o Deus desse ministério. E é por isso que nós temos que andar com temor a Ele, com temor dEle, que nós não podemos em hipótese alguma, em momento algum, em circunstância alguma, irmão, ultrapassar o que Ele ordenou, que está escrito. Não podemos. Não podemos duvidar da sua santidade, questionar a sua soberania. Israel duvidou e questionou, entrou em pecado. Em Deuteronômio 14, aliás, Deuteronômio 28, o Senhor tinha dito: se vocês forem fiéis, eu darei todas essas bênçãos. Se vocês forem infiéis, eu darei todas essas maldições. Aproximadamente ali uns 200, 300 anos depois, aproximadamente ali uns 150, 200 anos depois, o povo estava pecando, e Deus cumprindo a palavra dele, enviando as maldições. Por quê? Porque ele tinha prometido. E a gente não pode brincar com isso. Porque se Deus diz que vai condenar os ímpios, então não tenha dúvida, Ele vai condenar os ímpios.
Não vá pensar, esse pessoal que está por aí, meu irmão, aí nesse mundão depravado, dizendo, não, mas aqui está bom, está do jeito que eu. Não vá pensar, meu irmão, que eles não vão sofrer a condenação de Deus, porque eles vão. Pastor, mas não está tudo bem com eles lá? Está bem agora, deixa chegar o dia do julgamento. Mas por que eu só asseguro isso? Porque está escrito, por isso eu asseguro isso. Mas pastor, faz tanto tempo que isso foi escrito, não importa, pode fazer 4.000 anos, 2.000 anos, como faz, não importa, vai se cumprir do jeito que ele diz. Se ele diz que abomina uma coisa, ele abomina essa coisa em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as gerações. Se ele diz que detesta uma coisa, ele detesta essa coisa em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as gerações. Se ele diz que uma coisa está errada, uma coisa está errada em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as gerações. Ele não muda. Ele é Deus. Então esse Deus que nós servimos, eu quero que você tenha consciência disso. Meu irmão, pelo amor de Deus, que calor medonho é esse? Misericórdia. Irmão, já que deu uma aumentadinha aqui, meu filho, nesse negócio aqui, que senão não termina nem a pregação, eu vou cair duro aqui para trás. Água com gás. Esse aqui é o obreiro, viu? Não acaba que fica prometendo semente de moringa a gente 10 anos e não traz. Esse aqui é o obreiro. Então, irmãos, então Jesus se apresenta para aquela igreja. E em seguida Jesus diz assim, agora Jesus começa a falar com aquela igreja. Eu conheço as tuas obras. E Jesus diz, eu conheço as tuas obras. E dentre as obras daquela igreja, diga e repreende. Então esse vomitar vai significar castigar e repreender. Agora por que Jesus diz que vai vomitar aquele povo? Por que Jesus diz que está a ponto de vomitar aquele povo? Por que Jesus fala isso? Há um motivo. E nós vamos ver o motivo pelo qual Jesus diz, está a ponto de vomitar aquele povo, irmão, para nós vermos se nós também não estamos ao ponto de sermos vomitados pelo Senhor. Primeiro, Jesus diz que está a ponto de vomitar aquele povo. Depois a gente volta de novo aqui para os versículos, mas vamos acompanhar o raciocínio comigo, depois a gente volta para os versículos na sequência aqui. Primeiro ele diz, está a ponto de vomitar aquele povo. Porque aquele povo diz que é rico, que está enriquecido e que não tem falta de nada. O que ele quer dizer com isso? Uma igreja soberba, que se acha autossuficiente, que acha que um irmão acha que não precisa do outro irmão. E você precisa entender que por mais simples que seja o irmão, você precisa dele. Nós nunca podemos achar que somos autossuficientes. Nenhum pastor pode pensar que é autossuficiente. Eu preciso dos meus obreiros e eu preciso de vocês. Quando os obreiros não estão aqui para fazer o trabalho deles, dificulta para mim. Eu preciso deles. Quando nós não cumprimos com nossas responsabilidades que temos para com a missão que Deus entregou a cada um de nós para com o ministério padece, o ministério sofre. Então nós não podemos dizer que nós não temos falta de nada. Mas aquela igreja dizia, nós não temos falta de nada, nós somos ricos, autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Todo mundo depende de alguém, todo mundo depende de algo, todo mundo depende de Deus. Segundo, aquela igreja diz que aquela igreja está morna. Crítica de Jesus, vocês são uma igreja morna. O que pode dizer que uma igreja morna? Ele diz, é uma igreja que nem é fria, que nem é quente. É um povo que recebeu o Evangelho, que creu no Evangelho, mas que vive apenas como religioso, como se não tivesse recebido o Evangelho. Se essa igreja é uma igreja verdadeira, então ela recebeu o Evangelho, ela foi batizada com o Espírito Santo, ela recebeu o selo da promessa, ela foi selada, eles tinham o selo de Deus. Se é uma igreja verdadeira, tinha. Para ser uma igreja verdadeira tem que ter isso. Não tiver porque não tem, não é. Então vocês receberam o selo da promessa, receberam
a garantia da herança eterna, receberam a doutrina, receberam os ensinamentos, contudo vocês vivem como se não tivesse nada disso. Ser morno é crente batizado, toma a Santa Ceia, que participa da igreja, mas que não tem compromisso com Deus, que vive uma vida mundana, que vive uma vida relaxada, entregue aos prazeres. É uma igreja morna, uma igreja que de noite está ouvindo a palavra, dando glória a Deus, e que no outro dia está mentindo, que de noite está ouvindo a palavra, dando glória a Deus, no outro dia está se prostituindo, que está de noite tomando a Santa Ceia, e no outro dia está caluniando o irmão. E eu já estou preparando uma resposta para alguns hipócritas, meu irmão. Pastor, já deu pecado de beber e fumar? Eu não faço apologia à bebida e à fumo, não mando ninguém beber e fumar, larga com isso. Mas, pastor, é pecado de beber e fumar? Eu digo, não, meu filho, é pecado você sair e falar mal da vida dos outros. Vai se converter. Eu não vejo a Bíblia falando nem de fumo, acho que o fumo que existia lá, o Paulo nem falava de fumo. Pecado de fumar, eu digo, não, é pecado falar mal da vida do teu irmão, está aqui a Bíblia dizendo, não falei mal um dos outros, isso é pecado. Mas a igreja morna, ela vive assim, ela se torna legalista, ela cria pecados, coisas que não são pecado, e vive na prática literalmente do pecado. Tem gente, por exemplo, que critica quem fuma, que aponta quem bebe, que vive crucificando essas pessoas, é pecado, mas mente, e tem consciência de que é um mentiroso, só ganha dinheiro se for mentindo, só faz negócio se for mentindo. Igreja morna. Eu disse, vocês são uma igreja morna. Essa foi a crítica de Jesus para aquela igreja. Será que você está assim, meu irmão? Eu não estou aqui para afrontar ninguém, você já conhece o meu jeito de pregar. Estou só lhe perguntando, será que você está assim, não? Será que você também não é um crente morno, que de noite está na igreja dando glória a Deus, e logo mais tarde ou amanhã, ou sei lá que hora, você está aí fazendo coisas abomináveis? Outra que Jesus fez, aquela igreja. Então Jesus disse a ela aqui, então a igreja morna, então a igreja que se acha rica, que não tem falta de nada, se acha autossuficiente. Irmão, quando eu olho para essas críticas que Jesus está fazendo naquela igreja, eu consigo enxergar a igreja de hoje. Nós fomos estudar a história da igreja, nós não vamos ver uma igreja mais morna em toda a história do que a igreja do século 21. Os 42 milhões de evangélicos, eu estou falando, não é de homem e mulher de Deus, não, é de evangélico que o Brasil tem. Porque você sabe que evangélico é só mais uma religião igual às outras, né? Você já aprendeu isso aí. Mais de 42 milhões de evangélicos no Brasil, é a igreja regada a show, é a igreja regada a campanha, é o povo que para poder ir para a igreja o pastor tem que prometer uma campanha para ele. Um povo para poder ir para a igreja o pastor tem que pegar qualquer pedaço de mulambo e dizer que ungiu aquele mulambo lá. É uma coisa que o pastor tem que pegar qualquer pedaço de qualquer coisa, enfiar dentro de um óleo e dizer que vai fazer milagre. É um povo que para poder ir para um evento, para a igreja, uma coisa, tem que ter um cantor famoso. É um povo que transformou os dons de Deus em mercadoria, exposto em prateleira. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu estou preparando uma crítica dura para o movimento reformado do qual nós fazemos parte.
Você já percebeu os eventos do movimento reformado esses dias, o Anderson, o Rubem? Nós vamos ter agora a VINAC na Campina Grande, Paraíba. Nós vamos ter agora um evento lá em São Paulo, promovido pela Igreja Presbiteriana. E os pregadores que estão trazendo, um dos principais, que é John Piper. Meu irmão, o cara tornou-se o merchandise do atrativo, meu irmão, e tudo no gira em torno de dinheiro. É uma vergonha. Critica a igreja neopentecostal, que tudo que faz é dinheiro, 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 e estão fazendo a mesma coisa. É uma vergonha olhar um pregador, um homem de Deus, do naipe de John Piper, meu irmão, se colocar em tal posição. Tornou-se o atrativo da venda dos livros, do John Piper. O atrativo é lá no hotel Águas de Lindóia, é R$150 a entrada, garanta logo a sua, antecipado, porque no dia é R$250, vergonha! A VINAC não, lá é quase tudo de graça, 99% lá é de graça, glória a Deus por isso. A igreja está morna, irmão, isso é mornidão. Não, vamos trazer, para o povo poder vir para a igreja, tchau, John Piper aqui. John Piper é homem de Deus, se eu pudesse ouvir a pregação dele, eu iria. Agora, eu não vou ouvir a pregação só se for o John Piper. Eu venho ouvir a pregação quando é o Rubem, o Anderson. Eu venho ouvir a pregação quando é o Gilmar. Eu venho ouvir a pregação quando é qualquer irmão da igreja pregando, porque eu sei que são homens de Deus, vão trazer uma palavra tão boa quanto o John Piper. Mas a igreja morna não. Ela começa a criar modismos. Vocês já ouviram falar isso 1000 vezes. A igreja morna, ela tem que criar modismos. Por quê? Porque é um povo, meu irmão, que dá gastura nas entranhas de Deus. Tem que criar um modismo. É o arrasta-pé gospel, é o forrozão gospel, é a batucada gospel, é o coquetel gospel, é a feijoada gospel, é o circo gospel, é a palhaçada gospel. Venha, 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 que Jesus está aqui. Está não, meu irmão. Igreja, ô igreja, assume posição de igreja. Jesus disse, era melhor que você nem tivesse se convertido. Olha só, quem está falando logo, Deus que elegeu, né? Mas ele é soberano, ele fala do jeito que ele quer, ele repreende do jeito que ele quer. Era melhor, ou vocês são frios, ou vocês são quentes. Sabe uma coisa? É melhor que vocês fossem frios logo. Já que vocês não estão quentes, é melhor que fosse frio logo. Porque esse negócio de vocês serem mornos aí, ó, estou já para vomitar vocês da minha boca. Então, isso, algumas pessoas dizem, eu não sei se eles estão certos. Eu não sou o apologeta escatológico. Eu tenho muita coisa para aprender, principalmente escatologia. Eu não sei se eles estão certos quando eles dizem que cada igreja representa uma era. Eu não sei. Isso pode ser uma linha teológica, um pensamento teológico, um raciocínio teológico. Mas uma coisa eu vou dizer, meu irmão, que a igreja Laodiceia, sendo a 7 igrejas, parece muito com a igreja de hoje. É idêntica. É uma igreja que se acha autossuficiente. Eu nunca vi uma igreja para valorizar tanto luxo como a igreja do século 21. Nós precisamos levar as cadeiras lá para Jussara. Aí eu pedi o Heitor para colocar essas 3 cadeirinhas aqui, ó. Qual é as cadeiras melhor e mais bonita? Essa aqui ou essas aí? Seja sincero. Essas aí, né? Do que essas aqui. Aí eu falei, não, deixa lá, é bom. É até bom mesmo deixar aquelas cadeirinhas pebinhas lá na frente, porque aí já faz até um contraste com algumas igrejas aí, que o povo senta em banco de madeira, né? Ou em cadeira quebrada, enquanto os pastores sentam em trono vermelho, revestido com acolchoado, revestido com alguma cor do tipo. E já tem pastor aí que os outros pastores dele sentam tudo umas cadeirinhas simples lá, e ele tem 3 tronos. O primeiro é dele, que ele senta no meio, os outros 2 é por 2 filhos dele. Hipócrita. Mas eu nunca vi uma igreja, meu irmão, para gostar tanto de luxo como essa igreja do século 21. Que Deus o livre, podia estar aqui o irmão Tiago precisando de uma cesta básica, precisando de R$200 para inteirar o aluguel, mas a igreja do século 21, meu irmão, prefere dar R$500, R$1.000, R$5.000 numa cortina para empendurar na parede, do que dar R$200 para ajudar o Tiago a pagar o aluguel dele. Essa é a igreja do século 21. Somos autossuficientes.
Nós somos ricos, não temos falta de nada. Então Jesus, essa é a crítica de Jesus para eles. E a minha Bíblia acabou de rasgar a folha. Se fosse pentecostal, eu ia dizer, está amarrado. Então, irmãos, aí o que Jesus diz? Por conta dessa posição da igreja, desse comportamento da igreja, Jesus diz, ó, vamos lá. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Vou te vomitar da minha boca. Vou trazer sobre ti um duro castigo e uma dura repreensão. Digo isso em consonância com o que está no verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso se arrepende. Eu te vomitarei da minha boca, ou seja, eu trarei sobre ti uma dura repreensão, um duro castigo. Essa é a repreensão de Jesus. Depois ele dá o conselho àquela igreja. Volta lá para o verso 17. Tu pensa que é rico, está enriquecido, não tem falta de nada, e tu não sabe que tu és um desgraçado. O que é um desgraçado, irmão? É uma pessoa desprovida de graça. Quando cheguei nesse ponto, eu disse, pronto, essa igreja não era salva não. A igreja desprovida de graça, que não tem graça, é um desgraçado, como é que ela é igreja salva? Né? Mas o mundanismo daquela igreja era tão absurdo, que Jesus chegou a se expressar dessa forma tão dura para com eles. Você não passa de um desgraçado, de um miserável. O que é isso? Você pensa que é que tem tudo, você é um miserável, você não tem nada. Alguém chegou a dizer, você é tão pobre, mas tão miserável, que a única coisa que você tem são bens materiais. Então você é um miserável, um desgraçado, você é pobre, e além disso você é cego, e você está nu. Ou seja, você é a cidade da medicina oftalmológica. Milhões de pessoas vêm em todas as partes do mundo para tratar a visão com vocês, mas vocês são cegos espiritualmente. E outra coisa, vocês vendem lampreta para cidadãos, para reis, para príncipes. Sim, lampreta, roupas caríssimas, importadas. Contudo, vocês estão nus. Isso no sentido espiritual. Aí você vai dizer isso para o povo de hoje, desgraçado, miserável, sou filho do rei, meu filho. Pensa que eles vão dizer? Eu sou filho do rei, eu tenho um bom e melhor dessa terra. Está cheio de gente pensando isso. No pecado, desviado, depravado, sou filho do rei, tenho melhor dessa terra. Um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. E além do mais, vocês são cegos, não estão enxergando. Vai dizer isso para os líderes de hoje, vai dizer isso para os crentes de hoje, que joga pedra em você. Lembra daquela cena antiga, Denis? Entregando folheto lá no terminal. Aí chegou, o Denis entregou um folheto, meu irmão. O folheto estava só dizendo assim, ó: vocês estão transformando a obra de Deus numa fonte de lucro, num grande empreendimento, parem com isso e tal e tal. Aí uma crente foi lá e disse: o que é que vocês estão pensando, estão fazendo aqui, rapaz? Vocês estão insultando o evangelho, vocês estão escandalizando as pessoas. Eles não aceitam, são cegos. Eles estão errados e continuarão errados, achando que estão certos e não aceitam repreensão. Pode dizer que são dogmáticos. Crê numa coisa e se quer debater, eles não querem nem debater. Aí Jesus repreende: vocês são cegos. E outra coisa, vocês estão nu. Nu fala de justificação. As vestes brancas, no contexto do Apocalipse e no contexto neotestamentário, fala de purificação, fala do ato de justiça dos santos, não é? Não que eles não tivessem sido justificados, mas atos de justiça dos santos. A vida de justiça manifestada nas obras, nos frutos do Espírito Santo. Por exemplo, pode ser muito bem
E isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Aconteceu com essa igreja. Pode ser muito bem, por exemplo, que o Heitor seja um salvo, justificado por Deus de graça. Deus justificou ele gratuitamente, deu a salvação, selou ele. Mas pode ser muito bem que no decorrer da vida do Heitor, ele pratique obras injustas. Pode ser muito bem que no decorrer da vida do Heitor, ele pratique injustiças. Porque as vestes brancas falam de obras de justiça dos santos. E Jesus estava cobrando isso daquela igreja. Vocês não estão vivendo as obras de justiça para a qual vocês foram criados, para a qual vocês foram gerados. Vocês foram gerados para as boas obras e vocês não estão praticando elas. Por quê? Sociedade rica, igreja rica, consumista. Estão preocupados em comprar no grande bazar de Istambul. E aí Jesus vai dar um conselho para eles aqui, ó. Vocês são tão compradores, tão consumistas, verso 18: aconselho de que de mim compre ouros provado no fogo. Esse ouro provado no fogo pode fazer referência às mansões celestiais eternas, como também, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, pode fazer referência à nossa própria fé, que ele diz que a nossa fé está sendo provada e se tornará, aliás, e é mais preciosa que o ouro que perece. Então Jesus está dizendo: vocês comprem de mim ouro. Não é que nós vamos chegar lá e comprar ouro, a fé de Jesus, que o ouro significa fé. Não é que nós vamos chegar lá: Jesus, está aqui dinheiro, eu quero fé. Quanto é? Está aqui meu dízimo, está aqui meu sacrifício, está aqui minha oferta, está aqui meu envelope ungido, meu consagrado. Não, não é isso que ele está dizendo. Quando ele está mandando comprar, irmãos, e entenda que comprar significa investir. O homem que vai comprar, ele vai investir algo que para ele é precioso. Então Jesus está despertando aquela igreja, irmãos, a buscá-lo, a buscar Ele, a investir tempo buscando o Senhor, orar, buscar o conhecimento da Escritura, viver a palavra de Deus, buscar o Senhor. Então ele diz: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Não ouro qualquer, mas ouro provado no fogo, que é a fé genuína, legítima e verdadeira. Só Ele pode dar isso. Você não encontra nos mercados, só Jesus pode dar. Para que você fique rico. Então o homem vai ser rico não é tendo bens dessa terra, é tendo fé em Deus. Depois ele diz: e compre também o que mais? Vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Ele manda comprar vestes brancas para que aquelas pessoas se vistam, para que não apareçam as vergonhas dele. Como eu disse, veste branca significa atos de justiça dos santos. Então, se vestir com vestes brancas significa cobrir as vergonhas das obras da carne, viver as obras da justiça de Deus, viver as obras da justiça do Espírito Santo. Então, quando um crente passa a viver os frutos do Espírito Santo, passa a renunciar os frutos da injustiça, as obras da carne, passa a viver os frutos da justiça, as obras do Espírito Santo, ele se cobriu. Ninguém olha para ele, não está mais vendo as vergonhas dele, está vendo o que? Santidade nele, justiça na vida dele. Então já disse: compre vestes brancas, ou seja, pratique a justiça da palavra de Deus, para que as pessoas não vejam mais as vergonhas de vocês, ou seja, as obras imorais de vocês, mas quando os olhar vão ver santidade. Terceiro, ele manda: unge os teus olhos com colírio para que enxergues. Fisicamente eles curavam pessoas, e as pessoas ficavam enxergando, melhoravam da sua visão com aquele remédio que eles tinham preparado, a medicina deles tinham preparado. Mas Jesus diz: com tudo isso eles eram cegos, que não estavam enxergando, e eles precisam adquirir do Senhor um tipo de colírio espiritual que vai abrir os olhos deles para eles poderem enxergar a Deus, enxergar a vontade de Deus, os propósitos de Deus, o caminho do Senhor. Porque aquela igreja tinha se tornado uma igreja cega, uma igreja que não conseguia enxergar a heresia, uma igreja que não conseguia enxergar pecado, uma igreja que não conseguia enxergar, tornou-se insensível. E às vezes, irmão, nós estamos na mesma situação. Às vezes nós estamos na mesma situação, ao ponto de enxergar muita coisa, mas não enxergar o nosso próprio pecado. Então nós estamos precisando de colírio para ver. Alguém vai pegar esse texto, vai pregar no culto campal, para os ímpios que estão ali nas praças, para ouvir, para ver se ele se converte. Mas essa exortação foi para a igreja.
Pode se pregar no culto campal? Pode. Pode. Mas essa exortação aqui foi para a igreja, foi dada para nós. Somos nós quem estamos nus, porque não estamos vivendo os frutos do Espírito, estamos vivendo na carne. Paulo escreveu para a igreja dos Gálatas, mesmo tendo o Espírito, ele disse: olha, ande no Espírito e vocês não cumprirão os desejos da carne. Vocês estão vivendo na carne, mordendo-se uns aos outros, devorando-se aos outros. Para de andar na carne e anda no Espírito. E as obras da carne é essa, mas os frutos do Espírito são esses. Então pratica os frutos do Espírito e as obras da carne serão encobertas. Serão anuladas, aniquiladas, desaparecerão, porque os frutos do Espírito se manifestarão. Então somos nós quem estamos nus, precisamos de roupa, precisamos viver a justiça de Deus, obedecer a Deus. Nós quem estamos cegos, que enxergamos todo tipo de erro em todo mundo e não olhamos para nós mesmos. Sabe qual é uma das técnicas da psicologia para a gente vencer depressão, ansiedade? A gente fazer uma mesa conosco mesmo, com nós mesmos. É fazer autocrítica. As pessoas não são capazes de fazer autocrítica. As pessoas, sabe o que é que mais traz ansiedade e depressão para as pessoas? Ela não aceitar que ela não consegue realizar algo. Ela não aceitar que perdeu, ela não aceitar que é incapaz para aquilo, ela não aceitar que ela não consegue aquilo. E ela não consegue aceitar aquilo e ela fica ansiosa e ela entra em depressão. E alguns psicólogos mais experientes, dos melhores, dizem: faça uma mesa redonda com você mesmo. Faça autocrítica. Use a técnica, alguns psicólogos dizem, né? Use a técnica do DCD, duvide dos maus pensamentos, critique os maus pensamentos e determine ações boas para você. Isso são técnicas psicológicas para vencer a ansiedade, para vencer a depressão, para vencer pânicos que as pessoas têm, fobias. Por exemplo, vou entrar no elevador, ele vai parar. Duvida disso. Por que ele vai parar? Duvida. Você tem 5 segundos para fazer isso. Critica esse pensamento. Não aceita esse pensamento, não concordo. Por que eu estou pensando isso? E depois, determinação, ou seja, toma atitude. Aí você vai, entra no elevador, viu que o elevador não parou e pronto, você sai lá e vai. E assim, veja, entrou na aula de psicologia. Nem professor de psicologia eu sou. Assim você vai criando janelas na sua mente. E quanto mais janelas você vai criando, nesses momentos de fobia, de pânico, essas janelas vão se abrir e você vai conseguir ficar tranquilo. São janelas chamadas de janelas lights. Mas enfim. Então, irmãos, somos nós quem estamos cegos. Estamos precisando enxergar. Somos nós quem estamos nus, estamos precisando de roupa. Não é o mundo, é você, crente. Assuma, reconheça isso hoje. Faça essa autocrítica aí, faça essa mesa redonda com você e agora. Reconheça, eu estou errado, eu errei, eu falhei, eu vou consertar. Enxerga isso. Pega esse colírio, passa nos teus olhos, que Jesus está te dando essa noite com a palavra dele. Reconhece que você está fraco, você está precisando buscar Deus, você está precisando orar, está precisando se levantar, se fortalecer. Porque o Senhor diz: eu estou te repreendendo e te castigarei, porque eu te amo. Ou seja, eu repreendo e castigo a todos que amo. Você, pois, zeloso, se arrepende. Ou seja, você está dizendo isso aqui, eu estou falando isso, eu não tenho nenhum elogio para fazer para você, porque eu repreendo e castigo a todos que eu amo. E eu te dou um conselho: se arrependa. Se arrependa. Se arrepender é se entristecer daquilo que cometeu e mudar o comportamento, mudar a conduta. Isso é arrependimento legítimo, verdadeiro. É o conselho do Senhor. E aí ele faz uma promessa. Qual é a promessa que ele faz? No verso número 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, essa palavra que Jesus está ministrando, essa palavra que ele está dando para vocês, é ele batendo na porta. E quando Jesus está batendo na porta, significa que ele está do lado de fora. Se ele estivesse do lado de dentro, não havia necessidade dele bater na porta.
Ele usa aqui obviamente uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica. Poxa vida, vocês se converteram, vocês se arrependeram, foram selados com o Espírito Santo e agora me deixaram de fora. Aí Jesus diz, e eu estou batendo, essa palavra, chamado ao reconhecimento do pecado e ao arrependimento, é a minha batida. Quem abrir, ou seja, quem se arrepender e mudar, eu entro. E aí eu ceio com ele e ele ceia comigo, ou seja, passa a ter comunhão, porque aquela igreja não tinha comunhão com Deus. E muitos de nós temos perdido a comunhão com Deus. Temos deixado ele lá de fora. Estamos igual Marta, a anfitriã de Jesus, cuja irmã Maria e Lázaro sentavam perto do Senhor, ouvindo os ensinamentos, Marta ocupada, enquanto Jesus dentro de casa, Marta lavando roupa, engomando roupa, lavando prato, fazendo comida, e foi lá com raiva, Jesus manda a Maria me ajudar. Jesus diz, Marta, tu está preocupado com muita coisa, senta aqui e vem ouvir a palavra também. E assim a gente está, a gente recebe Jesus, né, no sentido lá que eles receberam em casa, receberam Jesus em casa, Marta, Maria, Lázaro. Jesus entra na nossa casa e depois a gente não se importa que ele está lá. A gente começa a ver como se ele não existisse, como se ele não estivesse lá, como se ele não se importasse com ele. E Jesus nos chama ao arrependimento e promete que se nós abrirmos, ele entrará e nos dará comunhão com ele. Você quer ter comunhão com o Senhor? Eu quero. Então ouve a voz do Senhor, se arrepende, se conserta, é o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, dá ouvido o que ele está dizendo, dá ouvido o que ele está falando, busca o Senhor, fala com ele, enxerga que ele veio sobre a tua vida, derramou a graça sobre você, ele te elegeu, te predestinou, te selou, te salvou, e agora você despreza ele. Reconheça que você depende dele, você não é autossuficiente, você precisa dele. Busque-o em oração e ele vai estar lá com você, aonde for. E aí a promessa que ele faz: a quem vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Aí o arminiano vem e diz, Rubem, olha, está vendo aí, gente? Para quem vencer, para quem vencer, vendo? Ó, se não vencer, não senta. Aí Jesus vai e diz, como eu venci e assentei com meu Pai no teu trono. Então quer dizer que você está dizendo que tinha possibilidade de Jesus não vencer? Vem, Jackson. Se você vencer, se assenta comigo, como Jesus venceu. Então quer dizer que Jesus podia ter perdido, Jesus podia não ter cumprido o propósito, Jesus podia ter falhado na missão. O que é isso, meu irmão? Vamos ser inocentes, mas nem tanto. Jesus jamais poderia falhar, como obviamente não falhou. Isso é apenas uma linguagem para dizer que está garantida a tua entrada no reino de Deus. Vive como um salvo, vive como um eleito, que se manifeste os frutos do Espírito Santo de Deus na tua vida, meu irmão, para que o mundo veja a luz de Deus em você, e para que você mesmo tenha convicção de que é um salvo. Se arrepende.